Shalom, shalom, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje falaremos um pouco mais sobre alimentação apropriada. Lógico, falaremos sobre kasher, dentro do contexto da Parashá Noah. Bom, desde Adão até Noah passaram-se 10 gerações. E infelizmente, o homem corrompeu a sua moral, a sua ética e a sua espiritualidade, a ponto do próprio Criador de todas as coisas determinar em seu coração que deveria destruir tudo aquilo que criaram, tanto o homem como os animais. Isso, infelizmente, porque a corrupção do gênero humano ficou de tal forma que isso foi muito mal aos olhos de Deus. Tanto que os homens faziam mal para os próprios homens e também para a natureza que Deus criara. Para Beit, para a casa que ele fizera para o próprio homem. Bom, sobre isso, vamos ler aqui um texto. Gênesis, capítulo 6, versículos 6 a 9. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Vamos fazer uma pausa aqui? Isso é relevante, isso é muito importante. Quero fazer um adendo. Muitas pessoas dizem que nos dias atuais, dias que estamos vivendo, nós vivemos no tempo da graça. Bom, o nome hebraico traz muito significado à vida e à existência, o propósito daquela pessoa sobre o mundo. Tanto é que Lameque, seu pai, disse que quando Noah veio à existência, traria descanso a eles e àquela geração. Muito bem. Então o nome Noah significa descanso. Porém, você reorganizando as duas letras, trocando, mudando de posição, significa Ren, que em hebraico é traduzido como bondade, misericórdia, graça, Hesed. Enfim, o hebraico é uma língua rica e pode trazer vários significados. Então, aquela conversa que se diz hoje no meio religioso: hoje nós vivemos no tempo da graça. Sempre houve graça, sempre houve misericórdia da parte do eterno nosso Deus. E isso é importante ser citado, porque Noah achou graça diante do eterno. O eterno quis destruir todas as gerações dos homens e também a terra que ele criara. Porém, Noé achou graça diante do eterno. E por que ele achou graça? Continuamos a ler o texto. Eis a história de Noah. Noah era homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noah andava com Deus. Ou seja, Noah era um tzadik, um justo. E é a primeira vez que essa palavra aparece nas Escrituras, dando uma conotação em sentido totalmente amplo, no entendimento de que ele andava com Deus. Ele era justo, ou seja, ele cumpria os mandamentos de Deus em sua íntegra, caminhando com o Eterno sobre este mundo. Porém, a sua geração, e há até aqueles que digam que até mesmo seus familiares, a sua família, não correspondiam à justiça que Noah tinha para com o Eterno, o nosso Deus. Existem certos mandamentos que foram dados à humanidade, ao ser humano que Deus criara, muito antes da promulgação da lei no Monte Sinai, de onde Moshe Rabbeinu, Moisés, trouxe as 2 tábuas de pedra na sua mão, trazendo ali a representatividade do caráter do divino para aquela geração, para aquela humanidade. Ok? Porém, aqui no capítulo 7 de Bereshit, Gênesis, diz o seguinte: eis os mandamentos que foram dados à humanidade para a geração de Noah e seus descendentes, Cã, Sem e Jafé, para que eles cumprissem essas determinações. Então, assim, para aqueles que dizem que tem certas coisas que é somente para o povo judeu, que é somente para os religiosos, ora, lógico, para aqueles que acreditam em Deus e na sua palavra, esses mandamentos foram dados muito antes de existir, propriamente dito, escrituristicamente, a lei de Moisés, tá? Capítulo 7 do livro de Gênesis diz o seguinte: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim, no meio dessa geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, um macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, um par, um macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Então,
É descrito nos quadros, é descrito nos filmes, nos desenhos, que entram de 2 em 2 animaizinhos na arca. Tudo bem, só não diz a quantidade, né? Então, dos animais limpos, em que Noa ia separar para entrar na arca, porque haveria o dilúvio, 7 pares. E dos animais que não eram considerados limpos, 2 pares. Ou seja, aqui não é Noa dizendo, é o próprio Deus dizendo a Noa, separa animais limpos e aqueles que não são limpos. Como que Noa sabia disso? Aí que está o segredo. Desde Adão até Noa, sempre existiu uma oralidade, uma tradição oral. E é lógico que Noa sabia os alimentos que podiam se comer e aqueles que não podiam se comer. Noa também sabia como esses animais deveriam ser abatidos, como esses animais deveriam ser tratados. Um dos grandes motivos dessa geração pré-diluviana ser morta, ser exterminada, é porque eles faziam tantas maldades para com o ser humano quanto para os animais, como Dantes já havia falado. A ponto de eles pegavam o animal, cortavam partes desse animal, consumiam hoje. No dia de amanhã, consumiriam outra parte desse animal. Ou seja, eles faziam uma atrocidade com a vida animal. Isso foi muito mal aos olhos de Deus. Além de descumprir uma regra que também é antes da promulgação de Levítico 11, antes de outras determinações, como na Brit Hadashah, 15 de Atos dos Apóstolos. Já faziam certas maldades em que era mal aos olhos de Deus. Ok? Então, essas leis que foram dadas a Noa e, consequentemente, para os seus descendentes. Então, assim, vou fazer outro parênteses aqui. Para aqueles que dizem que são Bnei Noach, esses mandamentos de animais puros e impuros foram dados aos filhos de Noa. E um outro mandamento que foi dado posteriormente também faz parte daquilo que os descendentes de Noa, do que os filhos de Noa deveriam cumprir. Então, no capítulo 8 de Gênesis, do versículo 18 em diante, vamos fazer uma breve leitura para contextualizar aquilo que estamos falando sobre uma alimentação apropriada. E como tenho dito, começa na escolha dos animais que se podem comer. Versículo 18. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e suas mulheres, e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Ok? Noé levanta um altar para Deus. Isso é característica de um justo, de um tzadik. Nós vamos ver que Abraão, muito posterior a Noé, mas descendente do mesmo, ele levanta também altares ao eterno nosso Deus. Tá ok? Porque existem homens que trazem a presença de Deus a este mundo. Noé é um caso deste. E tem homens que, infelizmente, querem construir suas torres de Babel e tentar elevar o seu nome, construir para si um nome, uma elevação espiritual que não é devida ao homem, porque ele quer chegar aos céus pela força do seu próprio braço. E isso nunca pareceu bem aos olhos do Eterno, tanto que confunde a língua dos homens na questão da torre de Babel. Mas essa aqui é a atitude de um tzadik. Constrói um altar, agradecendo ao Eterno nosso Deus por tudo quanto ele fizer, preservando a sua vida e a vida da sua família. Porém, o que ele fez sobre esse altar? Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz, e ali tem o pacto da aliança com Noé, que é o arco-íris. Ok, mas vamos atentar-se aqui para Kashrut. No altar colocou de animais limpos e de aves limpas. Ou seja, existe aquilo que é limpo, existe aquilo que é imundo, existe aquilo que é sagrado e existe aquilo que é vil, que é profano, que não serve para a alimentação do homem. E você não vai encontrar aqui Deus falando aqui explicitamente na escritura: Noé, separa aqui o boi, a vaca. Mas existem os animais que são limpos e aqueles que são imundos. Ou, melhor assim dizer, aqueles que servem para alimentação e aqueles que não servem. Noé sabia disso. Sabe por quê? Noé andava com Deus. Quem anda com Deus sabe exatamente a vontade do sagrado. Bendito seja ele. Fala pessoal, tudo bem? Dá uma olhadinha aqui, ó. Rabino Boney, Rabino Shai, Mori Abiezer, ó. Esse animal aqui, ó, que o Gilmar
colega nosso aqui, tá tratando dele para ver se em dezembro a gente faz uma Sheritah transmitida, tá bom? Para os nossos ahim, para os nossos irmãos, líderes, né? Não somente da Sina, quanto os demais, para ver o trabalho que a gente tem desempenhado aqui em Curitiba, né? Graças à oportunidade que o Eterno nos tem dado, graças ao trabalho do Mori Abiezer, do Rabino Shai, enfim. Vendo? Ó, vem cá, vem. Vai sentir o sangue do outro, o cheiro, né? Do sangue do outro animal que eu fiz o abate. Beleza, ó. Aí vai ser tranquilo para amarrar, vai ser tranquilo. Talvez nem as patas precisem amarrar do animal desse. Deitando, esticando a cabeça, faz a Sheritah. E é isso. Esse é o trabalho que o Eterno nos tem dado, né? E o meu muito obrigado, né? Rabino Boni, Rabino Shai, Mori Abiezer, tá bom? Porque a gente tá aqui com esse bichinho aqui, ó. Tá? Vai dar boa esse abate. No próximo vídeo, nós vamos continuar abordando sobre a Parashat Noach, do capítulo 9 em diante. Falaremos um pouco mais sobre Kashrut. E mais uma grande determinação, que é dada não somente a Noach e aos seus descendentes, mas deveria sim agir toda a humanidade. E vamos fazer uma correlação com o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, que nós vamos começar a entender por que aquelas determinações foram dadas naquele primeiro concílio, onde Yaakov Hatzadik era o líder daquela comunidade. Como eu sempre digo, beijo no coração, tamo junto sempre, compartilhe os nossos vídeos, dá o joinha, ok? E fique atento para os próximos vídeos que serão postados aqui no canal do YouTube pela Congregação Israelita da Nova Aliança. Beijo no coração, tamo junto sempre.